Querido irmão, querida irmã, para esta quinta-feira depois das cinzas, nesse dia 3 de março, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 9, do versículo 22 a 25. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus, em sua missão, nos revela quem é o Pai e lança as sementes do reino de Deus. Por causa da coerência de suas palavras e de seus gestos, Jesus sofrerá, será rejeitado e morto. Contudo, a morte será vencida, pois Jesus ressuscitará. A trajetória de Jesus é, sem dúvida, exemplar para aqueles que, em qualquer tempo, se decidem por segui-lo. O sofrimento, a rejeição e a morte são realidades que não se desejam, mas quando abraçamos a causa do reino, precisamos estar preparados para dores, incompreensões e a própria morte, como ocorreu com o Mestre e muitos cristãos ao longo da história e ocorre ainda hoje. Embora pareça contraditório e de difícil entendimento, nossa vida é para Deus. E se não a colocamos a serviço, ela perde seu sentido e sua fecundidade. Querido irmão, querida irmã, deste começo de Quaresma, a nós que o seguimos, Jesus indica o próprio caminho. Ele fez um caminho de completo despojamento de si mesmo. No final de sua caminhada humana, foi rejeitado pelas lideranças do seu povo, sofreu muito, foi morto, mas ressuscitou vitorioso ao terceiro dia. No seu seguimento, precisamos também renunciar a nós mesmos, não sermos mais o centro de nossa existência, mas deixar que Jesus seja o centro de nossa vida. Assim, fazer a vontade de Deus, não a nossa. E como Jesus, carregar nossa cruz todos os dias. Pelo caminho de Jesus, encontramos a vida, a felicidade, a salvação. Não adianta nada alguém ganhar o mundo todo, disse ele, se vier a perder-se. É interessante na proposta desse dia definir o que fazer para viver bem a quaresma. E é interessante percebermos que na vida cristã o seguimento é questão de sedução, de paixão, de atração, de coração. Isso significa que Jesus Cristo é, de fato, o amor primeiro, aquele que antecede a qualquer outro, de maneira especial, o amor a si mesmo. Daí nasce a harmonia interior. Quando o segmento se torna o eixo central, todos os elementos da vida,
todas as afeições, todas as potencialidades do espírito encontram-se em seus lugares, estabelecendo uma deliciosa experiência de paz. Os afetos orientados e ordenados à pessoa de Jesus criam um novo referencial, um novo centro afetivo. Então, que você possa nesse dia pensar assim: não basta carregar a cruz. A novidade cristã é carregá-la como Jesus a carregou. Essa é a nova maneira de carregar a cruz que Jesus nos ensina, transformá-la em sinal e fonte de amor e de entrega. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Ó Jesus, Filho do homem, tua conversa menciona sofrimentos e rejeição, aplicados não a uma personalidade fictícia, distante, mas à tua própria pessoa. Entregas a vida para salvar a humanidade. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta quinta-feira, após as cinzas, nesse dia 3 de março, você poderá acompanhar os textos Deuteronômio 30, do 15 a 20, também rezar o Salmo 1 e o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 22 a 25. Uma vez que você já ouviu é, o Evangelho e com a reflexão, agora você poderá acompanhar a leitura do livro do Deuteronômio e, em seguida, a continuação da reflexão aplicada à vida. Livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: Vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo seus caminhos e guardando os seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiseres escutar, e se deixando-te levar pelo erro, adorares deuses estranhos e os servires, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis. Não vivereis muito tempo na terra onde ides entrar depois de atravessar o Jordão para ocupá-la. Tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia da palavra desta quinta-feira, depois das cinzas, nos coloca na dinâmica do seguimento de Jesus até o Calvário. Iniciamos ontem essa caminhada e hoje ele nos apresenta os desafios e os procedimentos que devemos ter se quisermos chegar com ele até o fim na glória eterna, a ressurreição. De antemão somos avisados. Não será nada fácil esse seguimento. É um caminho penoso, de muito sofrimento, no qual devemos estar preparados para rejeições, humilhações, incompreensões, perseguições, tortura e até a morte. Porém,
No final desta via crucis está a ressurreição. Assim é o marketing vocacional de Jesus, nada atraente, não fosse a presença dele e a ressurreição no terceiro dia. A ressurreição consiste no bem mais precioso, o sinal supremo da vida que vence a morte. A prova de que Deus não nos abandonou à mercê dos inimigos, nem está ausente quando sofremos. Depois de apresentar os desafios e o prêmio final, ele coloca as condições para esse seguimento, fazer renúncias. Porém, não é qualquer renúncia. Não é renúncia apenas de coisas supérfluas, sem as quais vivemos muito bem. É renunciar àquilo que temos de essencial, a própria vida. Renunciar à própria vida significa colocar-se inteiramente a serviço, não pensando mais em nós mesmos, mas nos outros. É um doar-se completamente, como Jesus fez. Ele é o exemplo a ser seguido, o modelo a ser imitado, o caminho a ser percorrido. Em suma, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Uma vida que se baseia na vida de Jesus é uma vida de renúncia e de dedicação integral ao próximo. Aqui está a primeira e a mais importante das condições para o seguimento. A segunda condição é a de tomar a própria cruz. Quem procura Jesus para aliviar o peso de sua cruz ou para que ele carregue a sua cruz terá profundas decepções no seguimento e não conseguirá ir muito longe. Ele quer que nós não fujamos das nossas cruzes, quer que a assumamos e com ela sigamos ajudando os outros a carregarem suas cruzes. Quem não consegue carregar a própria cruz, não vai conseguir ajudar outros a carregarem suas cruzes. Quem não consegue resolver os próprios problemas, dificilmente vai conseguir resolver os de outros. Por essa razão, Jesus coloca como condição para o seu seguimento assumirmos os nossos problemas, as nossas dificuldades e sofrimentos e o acompanharmos com tudo isso. Pode não parecer, mas é confortante saber que Jesus nos aceita como somos, com todas as nossas fraquezas e deficiências, as nossas cruzes. Estando com Ele no seu caminho, estes fardos se tornarão leves, pois em outro momento ele diz com muita clareza: Vinde a mim, vós todos que estáis cansados com o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Assim sendo, não há o que temer no seguimento. O que ele não quer é que o sigamos iludidos, com segundas intenções, isto é, com interesses ou com medo do sofrimento. Discípulos e missionários medrosos não o ajudarão a construir o reino e o negarão quando ele mais precisar. Ele mostrou a realidade do caminho a ser percorrido para que não entremos nele equivocados ou pensando em ganhar lugar de destaque. Os que seguem Jesus equivocadamente tentam dissimular esse caminho, escondendo ou fugindo do sofrimento. Quem segue Jesus pautado em conceitos humanos de segurança se sentirá muito inseguro quando vir os sofrimentos. Porém, quem o segue com consciência sabe enfrentar as dificuldades e resolver os problemas no tempo certo. Enfim, quem pensa em segui-lo apenas para obter vantagens para a sua vida neste mundo vai perder tempo, diz Jesus no final do Evangelho. Mas os que doarem a sua vida por ele e pelo seu próximo,
Estes obterão ganhos verdadeiros para a sua vida, isto é, a herança eterna. De nada adianta ganharmos de tudo neste mundo se perdemos aquilo que temos de essencial e mais precioso, a nossa alma. Pessoas desalmadas são pessoas frias, cruéis, calculistas, que não se sensibilizam com nada nem por ninguém. É alguém que de fato perdeu a sua vida. Deus não quer isso dos seus discípulos. Por isso, alerta para que estejamos preparados para o seguimento autêntico. Temos, portanto, a liberdade de segui-lo ou não. Temos liberdade de escolha. Podemos escolher o bem e o mal, ou o mal. O caminho da salvação ou o caminho da perdição. O caminho da vida ou o caminho da morte. É o que diz a primeira leitura do livro do Deuteronômio. Nossa vida será o resultado das nossas escolhas. Jesus indica o caminho e não força ninguém a segui-lo, mas deixa claro que os caminhos que apresentam facilidades e prazeres nem sempre conduzem a lugares bons. A partir disso, a liturgia nos ensina que devemos ter uma visão mais crítica diante das propostas que nos são apresentadas, inclusive propostas religiosas. Desconfie das propostas miraculosas, mágicas, que prometem facilidades e felicidades sem nenhum aparente preço. Elas costumam se constituir em armadilhas que conduzem à perda de valores nobres. Quem segue estes caminhos pensando em ganhar a vida, vai perdê-la. Mas quem segue os caminhos de Deus, consciente dos seus desafios, ganhará a vida. Diante de nós, nesta caminhada quaresmal, estão a vida e a morte, bênçãos e maldições. Cabe a nós escolher o melhor para a nossa vida e a vida do mundo. Que Deus nos ajude a descobrir os caminhos que conduzem a Ele. A liturgia da palavra deste tempo da Quaresma vai nos indicar quais são estes caminhos. Já temos uma amostra na liturgia de hoje. Vamos ver o que ela nos reserva para amanhã. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, ensina-me a sabedoria do reino, que me alerta contra a ânsia de ganhar o mundo e me torna solidário com o irmão sofredor. Amém.